No dia em que assumimos a transferência das competências para o município nas áreas da educação e da saúde, a Câmara Municipal de Setúbal entende que deve clarificar inequivocamente as razões que nos levam a aceitá-las em protesto, porque do que se trata é de assumir responsabilidades. Para lhe chamarmos competências, era necessário que as responsabilidades viessem acompanhadas dos devidos meios humanos e financeiros para as podermos exercer. Importa, contudo, que fique igualmente clara a nossa disponibilidade para reconhecer o benefício para as populações de mais e novas competências poderem ser assumidas pelos municípios. Sou daqueles que considera que o poder local democrático, quando se comemoram 46 anos da sua implantação, é claramente responsável por uma das mais amplas e profundas transformações na sociedade portuguesa, de norte a sul, do litoral ao interior do país e também nas ilhas. Sempre tenho ouvido os autarcas dizerem que não receiam novas competências, mas sempre os tenho ouvido também afirmar que assumir novas competências significa transferências dos meios para garantir que, com a descentralização, as populações serão mais bem servidas. Se não for assim, estamos todos de acordo que não vale a pena este esforço. De facto, esta reforma significa um grande esforço. Quando estamos perante uma reforma administrativa que é bastante abrangente e profunda e, por isso, ambiciosa, não podemos deixar de nos questionar se não seria já o tempo para se dar o passo completo para a administração descentralizada do Estado, tal como preconizado na Constituição da República Portuguesa. Ou seja, se não será este o melhor momento para criar as regiões administrativas. A questão que se coloca reside precisamente em saber se esta não teria sido a oportunidade para que a descentralização passasse por autarquias regionais, com órgãos eleitos e competências descentralizadas como órgãos intermédios da administração. Assim, a reforma seria completa e claramente melhor conseguida em todas as suas dimensões. A verdade é que não se conhece nenhum autarca que seja contra a aceitação de uma verdadeira transferência de competências para os municípios. Nunca estivemos, foi de acordo com a forma como foi projetado este modelo de transferência de competências para os municípios. Hoje, dia 1 de abril de 2022, estamos confrontados com uma situação em que, por lei, somos obrigados a aceitar as transferências do Governo nas áreas da educação e da saúde, já que na área da ação social o próprio Governo reconheceu as dificuldades e aceitou prorrogar o prazo das transferências nesta matéria para o início de 2023. Neste preciso contexto, queremos que fique claro que para esta Câmara Municipal a transferência de competências promovida pelo Governo não serve os interesses das populações de Setúbal e coloca em causa a sustentabilidade financeira, de recursos humanos e patrimonial do município. Em concreto, no caso da educação, esta transferência coloca em risco as necessárias e prementes intervenções nas escolas de Setúbal, que há muito deveriam ter sido realizadas pelo Poder Central, que agora pretende passar esse ónus para o nosso município. Como exemplo, podemos referir o facto de o Ministério da Educação ter definido as escolas de Aranguês e secundária do Bocage como prioritárias há mais de 2 anos e, até agora, não ter sido disponibilizado qualquer financiamento para a obra, nem sequer ter sido revelada qualquer intenção de a iniciar. Isto, além de se ignorarem as necessidades de intervenção nas escolas básicas de Azeitão e do Bocage, bem como da construção de pavilhões gimnodesportivos em falta há décadas em Azeitão e na escola secundária Dom Manuel Martins. Já quanto à transferência do pessoal, é inaceitável que esteja apenas previsto a entrega de verbas
para o pagamento de salários, esquecendo todas as restantes obrigações, como, por exemplo, os seguros, equipamentos de proteção individual, medicina no trabalho ou formação profissional. Mais não fosse, bastaria referir a verba de 20 mil euros por escola que será transferida neste quadro, seja a escola grande ou pequena, tenha sido alvo de obras recentes ou esteja degradada. Depois, há ainda que contar com a assunção de responsabilidades pesadas em matérias de ação social escolar, em particular a responsabilidade de gerir todos os refeitórios, o leite escolar e transporte de alunos com mobilidade reduzida. Na área da saúde, este processo agrava ainda mais o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, em particular como sabemos que no nosso caso concreto herdamos centros de saúde que não respondem de forma alguma às necessidades das populações. Falo, por exemplo, do Centro de Saúde do bairro Santos Nicolau, situado num edifício de habitação e sem as exigíveis condições de acesso, o que é agravado pelas características da população daqueles bairros. Estes são aspectos muito concretos, mas o que é pior é sabermos que, neste processo, as câmaras municipais são encaradas como meros tarefeiros que executam as decisões do Poder Central, não lhes sendo concedida a faculdade de participar nas decisões. Não podemos, pois, neste contexto, assinar os autos de transferência na área da saúde, uma vez que estes não correspondem de todo à realidade no terreno, a variadíssimos níveis no número de trabalhadores, nos equipamentos e seu estado de conservação nas instalações. Para fazermos bem o nosso papel nesta matéria e como o orçamento municipal é naturalmente limitado, corremos o risco de pôr em causa as responsabilidades do município nas suas áreas tradicionais de atuação. Para que se tenha melhor noção do que estamos a falar, destaco que nas áreas da educação e saúde serão mais 500 os trabalhadores que passam a ser parte dos quadros do município. Na área da ação social, coloca em causa o apoio social, sobretudo nesta época tão importante de recuperação pós-pandemia, em matérias fulcrais como o rendimento social de inserção. Importa destacar que, de acordo com dados de 2021, existiam no Conselho 1.321 processos de RSI, mais 260 do que os protocolados. E no Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, o Governo indica agora 5.498 processos que passam a ser acompanhados pela Câmara Municipal, pelo que seria fundamental perceber, entre outros dados, em que rácios se baseou o Governo para apresentar estes valores aos respectivos municípios. Esta lei lança, assim, também a incerteza em relação à sustentabilidade futura dos recursos humanos necessários ao cumprimento das competências e funções que se pretendem transferir para o município. Aceitar a transferência é permitir ao Estado desresponsabilizar-se e sobrecarregar as autarquias com novas competências, seus respectivos recursos financeiros, colocando em causa o interesse dos setubalenses e azeitonenses. O Governo tem de garantir a transferência de recursos financeiros, humanos e patrimoniais adequados para que as autarquias, de forma a permitir que estas possam efetivamente exercer as novas competências e, desta forma, possam prestar um serviço de qualidade às populações. Aqui estamos hoje a reafirmar a nossa disponibilidade para aceitar novas competências, desde que acompanhadas dos necessários meios financeiros para as desempenhar, num quadro claro e rigoroso, em que todos saibamos o que estamos a aceitar, para que tenhamos dessa forma o verdadeiro e responsável exercício de novas competências para servir melhor as nossas populações. Para este efeito, dirigimos já à Sra. Ministra da Saúde e ao Sr. Ministro da Educação um pedido de reunião
no sentido de continuarmos a aprofundar o conhecimento desta realidade e, portanto, numa perspectiva de diálogo, sempre procurando que as nossas populações possam melhor ser servidas, neste caso, nas áreas da saúde e da educação. Hoje, os municípios é reconhecido a capacidade de trabalho, o empenhamento e, de facto, o resultado pela proximidade dos problemas. Mas, nesta forma, naturalmente, nós não temos grandes dúvidas das dificuldades da gestão municipal e das dificuldades também para os munícipes e para os profissionais na educação e na saúde. É isto que está em causa, nós assumimos as nossas responsabilidades, é preciso que todos as assumam. Obrigado.